Olá, boa noite a todos. Então, hoje nós vamos dar continuidade à aula passada, que nós demos início ao capítulo 3 do livro de Patologia do Robbins. Nesta parte aqui, nós trabalhamos o processo de cicatrização, regeneração e reparo. Então, na última aula, nós definimos esse processo, apresentamos para vocês o processo de formação de novos vasos sanguíneos, chamado de angiogênese, os mediadores químicos responsáveis pela formação de novos tecidos, que nós chamamos de fatores de crescimento. E hoje, então, nós vamos trabalhar especificamente com a parte de dano, reparo, cicatrização e fibrose. Então, vamos lá. O que é uma ferida ou lesão? É quando ocorre a perda da continuidade dos tecidos. Quando vocês estiverem estudando especificamente a parte de curativos, de tipos de lesão, existe lesão por pressão, lesão por dispositivo médico, lesão por dermatite associada à incontinência urinária, tem uma classificação de lesão. Lá eles não utilizam mais o termo ferida. Eles vão sempre se direcionar com o termo lesão. Aqui nos livros de patologia, eles ainda trabalham bastante com o termo ferida, cicatrização de ferida, certo? Então, por isso que eu acabo utilizando aqui. Então, quando a gente fala em lesão ferida, nós percebemos que há essa perda de continuidade do tecido, com erosão, com sangramento. Então, cada lesão tem a sua característica. E sempre também vem em mente para nós lesão por pressão, né? Então, nós temos aqui a parte externa do nosso corpo, que é o tecido epitelial, a pele, é um local visível a nós, então é mais fácil de compreender esse processo de lesão. Não é só lesão na pele que existe, né? Existem outros processos de lesão. Nós temos aqui uma úlcera venosa, uma lesão, por um processo crônico. Temos aqui uma lesão por processo agudo, devido a um procedimento cirúrgico. Temos lesão também em mucosas. Então, nós temos vários tipos de lesão. Então, o processo de reparo de lesões é o processo que vai levar à cura e pode ocorrer por regeneração ou cicatrização. Lembram lá o que é regeneração? Quando o tecido lesionado é substituído por outro tecido morfofuncionalmente idêntico. Morfo significa de forma. As células têm o mesmo formato das células daquele tecido e funcionam igual, idêntico. E cicatrização é o reparo. É um tecido, está escrito errado ali, neoformado, originado do estroma, que é um tecido conjuntivo, que vai substituir o tecido perdido. Então, na cicatrização, nós não temos o tecido como era anteriormente à lesão. Então, ao termos uma lesão celular, depende esse processo de regeneração e cicatrização, depende do tipo de tecido. Nós vimos que tem células e tecidos lábeis ou estáveis e células permanentes. O que são células permanentes? Que depois que elas se diferenciam, elas não se dividem mais, ou se dividem muito, muito raramente. O que é uma célula de tecido lábio? Que se divide muito, e estável, que se divide mais ou menos. Então, se eu tenho uma lesão em células de tecido permanente, essas células vão morrer. Como elas não têm capacidade de se dividir mais, com certeza que vai se formar ali uma cicatrização. Agora, quando nós temos um tecido formado por células lábeis e essa lesão ocorreu nesse tecido, nós podemos ter perda das células, morte celular, com a manutenção da matriz extracelular preservada, e isso permite, a partir da matriz extracelular, que o tecido seja novamente restabelecido, regeneração. Porém, se a gente teve lesão nessas células de tecido lábeis e estável, morreram as células e destruiu a matriz extracelular, não tem como repor o tecido como era antes, e nós só vamos preencher com tecido de cicatrização. Então, o que nós precisamos para reparar um tecido lesionado?
Tem uma coisa que eu estou deixando de lado aqui, que é para as próximas aulas, que é o processo de hemostasia e coagulação. Se durante um trauma, uma lesão, houve rompimento de vaso sanguíneo, aquele trauma está promovendo sangramento, junto com tudo isso que estou falando, vai ocorrer o processo de coagulação, mas eu não vou entrar especificamente nesse processo agora, nessa aula. Então, nós precisamos de reconstituir o tecido. Para reconstituir o tecido, precisa fazer uma sinalização no local, chamar as células para o local, e quem faz isso são os mediadores químicos, principalmente os fatores de crescimento e citocinas. A partir do trabalho desses mediadores químicos, estimula-se a formação naquele local de novos vasos sanguíneos. Por quê? Eu preciso de oxigênio, de água, de nutrientes para que as células da matriz extracelular daquele tecido destruído se divida, se regenere. Então, nós precisamos de oxigênio, precisamos de sangue, precisamos de nutrientes. Precisamos de célula que reconstrua aquilo que foi destruído. A principal célula que faz isso chama-se fibroblastos. Os fibroblastos são células de tecido conjuntivo que restauram a matriz extracelular daquele tecido lesionado, e isso vai propiciar um ambiente, um microambiente, para que o tecido se regenere. Então, nós precisamos de fatores de crescimento, novos vasos sanguíneos, precisamos de fibroblastos e de uma matriz extracelular frouxa, que a gente chama, porque ali vai ser reconstruído um novo tecido. Então, a angiogênese a gente viu na aula passada, que é a formação de novos vasos sanguíneos, e nós temos os fibroblastos, que são células alongadas, já vou mostrar mais para frente, e essas células alongadas, elas produzem substâncias aqui da matriz extracelular, principalmente o colágeno. Então, nós temos aqui a sequência de uma lesão e um reparo. Aqui pegamos a superfície da pele, ó, eles usam muito aqui o termo ferida, lesão. Houve sangramento, ó, hemácias. As plaquetas vêm restabelecer o processo de hemostasia e coagulação para parar o sangramento, mas como eu falei, isso a gente não vai comentar muito hoje. O que eu tenho no local aqui? Já de imediato, nossos amigos macrófagos. Eles já vão fagocitar células mortas, células lesionadas e possíveis agentes microbianos, invasores aqui, que aproveitaram essa porta de entrada para fazer uma invasão no nosso organismo. Durante o processo de coagulação, forma-se no local grande quantidade de fibrina, que é uma proteína do sangue relacionada com a coagulação e reparos de feridas. No local, migram para o local, citocinas, fazem com que cheguem aqui no local leucócitos, todo aquele processo de resposta inflamatória. Então, não tem como um tecido que é lesionado ser recuperado sem passar pela fase inflamatória. A fase inflamatória, ó, inicial, as primeiras 24 horas, ocorre todo aquele processo, macrófago estimula mastócito, liberação de histamina, interleucina, citocinas, marginalização de leucócito, rolagem, adesão, diapidese, tudo isso ocorre e nós temos bastante neutrófilos. Esses neutrófilos gradativamente vão sendo substituídos por macrófagos. O que os macrófagos estão fazendo aqui? Limpando o leito da ferida, limpando células mortas, né? A gente chama de processo de inflamação tardia. Os fibroblastos que estão junto aqui com os macrófagos, inclusive esses macrófagos estimulam os fibroblastos e os fibroblastos vão reconstruindo a matriz extracelular, que é esse espaço aqui entre as células, até que o tecido tem todo o seu remodelamento. Isso pode levar algumas semanas. Então, aqui, coagulação, inflamação inicial com neutrófilo, macrófago, proliferação de fibroblasto, proliferação de matriz acilar e restabelecimento total do tecido lesionado. Então, nós temos os fatores de crescimento.
Os fatores de crescimento são produzidos por quem? Da onde que eles surgem ali na ferida? Eles surgem das plaquetas, que estão ali fazendo a sua coagulação, de macrófagos ativados e de células da parede dos vasos sanguíneos. Nós temos vários fatores de crescimento. Lembra da aula passada que eu falei um especificamente, que é o fator de crescimento do endotélio vascular, que está relacionado com a formação de novos vasos sanguíneos. Hoje eu vou falar mais especificamente desse aqui, TGF, tem aqui embaixo a sigla, fator de crescimento transformador beta 1. Ele estimula os fibroblastos a fazer síntese de colágeno, que é o principal componente da matriz extracelular, e também ele inibe a sua degradação. Então, essa substância é bastante importante no processo de reparo. Tem o fator também de crescimento derivado das plaquetas, esse primeiro aqui. Também estimula a proliferação de tecido conjuntivo, a angiogênese e assim por diante. São todas substâncias bastante importantes para o processo de cicatrização. Então, no processo de reparo, os fatores de crescimento e citocinas, que são liberados no local da lesão, a principal função deles é induzir proliferação e migração de fibroblastos na estrutura do tecido de granulação. Tecido de granulação é um tecido com novos vasos sanguíneos que originaram-se a partir da angiogênese. E também na matriz extracelular que é formada, que inicialmente é frouxa nesse local de reparo. Então, no processo de formação de um novo tecido aonde sofreu lesão, nós temos 3 etapas. A imigração e proliferação de fibroblastos no local da lesão, deposição de uma matriz extracelular frouxa para o tecido se reconstruir em cima dessa matriz e o processo de remodelação tecidual. Chega no momento em que essa matriz extracelular ela tem que ser degradada para o tecido ser restabelecido. Então, vamos falar um pouquinho dos fibroblastos. Fibroblastos são principais células de tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é um tecido de preenchimento, são células longas com um núcleo só no centro. Eles são derivados de células mesenquimais indiferenciadas, que são células tronco lá da medula óssea vermelha, e eles podem estar de 2 formas, na sua forma ativa e forma quiescente. A forma quiescente, ele se chama fibrócito. Quiescente, ele está paradinho lá, não está se dividindo, não está produzindo muita proteína. Esses fibroblastos, eles são responsáveis, são as principais células responsáveis pela produção de elementos da matriz extracelular, principalmente fibras de colágeno. Então, são células alongadas, fusiformes, o citoplasma secora pouco, o núcleo secora mais no centro, um núcleo ovoide, e ele é responsável pelo processo de cicatrização de feridas. Então, eu tenho aqui um fibroblasto ativo, olha, é mais gordo, porque é cheio de organelas relacionadas com síntese proteica, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi. Aqui é um fibroblasto inativo, ele é mais magrinho. Pela ação de fatores de crescimento, ele pode voltar a ser ativo. Aqui é uma foto de um microscópio do fibroblasto, ó, ele é alongado e um pouco ramificado. Então, os fibroblastos, eles fazem síntese de colágeno, eles produzem enzimas da família metaloproteínas e eles podem se diferenciar em miofibroblastos. Então, vamos ver o que significa cada uma dessas coisas aqui. Essa parte está representando, as rosa aqui, está representando o fibroblasto. Aqui dentro da célula tem toda uma maquinaria para a produção de proteínas. Uma das principais proteínas é chamado de colágeno. Na verdade, é o pró-colágeno que sai, ele é secretado e ele é ativado em colágeno tipo 1, tipo 3, tem vários tipos de colágeno. Esse colágeno vai ser muito importante para a formação da matriz extracelular, que é muito importante para a reconstrução de um novo tecido. O que está mostrando aqui na superfície de membrana? Receptores fisiológicos da célula. Quem que vem falar para o fibroblasto que ele tem que produzir mais colágeno? Fatores de crescimento.
tá? Então, todos aqueles fatores de crescimento têm receptores na superfície de membrana, eles não entram na membrana, eles ativam segundo mensageiros que estimulam a célula a fazer proteínas. Uma das proteínas que ele faz é o colágeno. Outra proteína que ele faz se chama metaloproteínas. As metaloproteínas destroem a matriz secretada. Então, o fibroblasto tem substância que ele produz, que constrói a matriz, e tem enzimas que ele degrada a matriz, para ele fazer a remodelação. E existem fibroblastos que se transformam em miofibroblastos. São fibroblastos diferenciados que apresentam na sua estrutura filamentos de actina, que são filamentos contráteis. Esses miofibroblastos, eles estão localizados na beirada de feridas e eles vão fazendo uma contração no sentido ao centro da ferida para fechar a borda daquela ferida e restabelecer o tecido lesionado. Então, miofibroblastos nada mais são que fibroblastos modificados. Não dá para perceber muita diferença no microscópio óptico entre eles. Também derivados de células mesenquimais, são bastante abundantes na área de reparação de feridas, principalmente nas bordas. Eles não são células musculares lisas. E eles apresenta-se bastante dessas células nos ligamentos periodontais. Então, nós temos um fibroblasto e ele pode se converter em miofibroblasto. O que tem de diferente? Aqui por fora, esses fiozinhos cor-de-rosas estão representando filamentos de actina e ele vai apresentar uma organização semelhante a uma célula muscular lisa. Então, ele estica e contrai. Isso é importante, a contração que ele faz para o fechamento da borda de feridas. Então, aqui existe uma foto de um microscópio eletrônico, que a gente chama de luminescência, que vai nos mostrar aqui, ó, o miofibroblasto, essa parte avermelhada são os filamentos de actina. E ali tem outras proteínas, então fica uma célula diferente. Aqui no lado direito, temos os miofibroblastos corados em marrom, isso aqui que a gente vê no microscópio óptico, então não é muita diferença do demais. E aqui nós temos um processo de cicatrização que a gente chama de primeira intenção, porque provavelmente aqui tinha pontos que foram retirados, e aqui eu tenho a borda. Aqui nesse local existe bastante miofibroblastos que vai fechando essa borda e restaurando o tecido lesionado. Existe também um grupo de células do tecido conjuntivo que são os pericitos. Vocês podem encontrar com esse S aqui no meio ou sem esse S. Eles estão localizados na parede dos vasos sanguíneos. Eles são rodeados por uma lâmina basal, então a gente fala que ele está fora do tecido conjuntivo, mas eles também apresentam características de célula muscular lisa e eles ajudam os fibroblastos ou miofibroblastos num processo de nutrição. Eles ajudam na formação de novos vasos sanguíneos, eles também apresentam proteínas contráteis, então elas também têm uma função contrátil junto com os miofibroblastos para a regulação do processo de cicatrização. Então, essa figura aqui em amarelo está representando uma matriz extracelular. Então, o tecido conjuntivo ele pode apresentar células adiposas, ó, macrófagos, fibroblastos, e esses fios aqui são fibras de colágeno, elastina, e existe muito vaso sanguíneo. O tecido conjuntivo é um tecido que tem muito vaso sanguíneo. E na parte externa do vaso sanguíneo tem esses pericitos aqui, ó. Parece um carrapatinho ali grudado no vaso sanguíneo. Ele ajuda a retirar alimento daqui e passar para as células do tecido conjuntivo. Então, num processo de reparo, depois da lesão, vem a resposta inflamatória e vem o processo que a gente chama de formação de tecido de granulação. O tecido de granulação é um tecido vermelho, úmido, composto por novos vasos sanguíneos, então ocorreu o anel, a angiogênese, e é um momento importantíssimo para a progressão da cicatrização. Quando nós temos o tecido de granulação, significa que a ferida
foi limpa pelo sistema imunológico através da resposta inflamatória. Fatores de crescimento chegaram ali e propiciaram a formação de novos vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos estão trazendo oxigênio, estão trazendo nutrientes para os fibroblastos se dividirem, produzirem matriz extracelular. Essa matriz extracelular vai crescendo e em cima dela vai se desenvolvendo tecido epitelial. E a cicatriz aqui, desculpa, a cicatriz não, a lesão, ela vai ficando menor, tá? Nesse processo aqui, é um processo que a gente está percebendo, como foi muito extensa a lesão, um processo de cicatrização. Ele não vai estar formando exatamente o tecido como era anteriormente. Então, na formação de cicatriz, nós precisamos de um tecido de granulação. Então, lá, sempre importante lembrar, tecido de granulação contém muitos vasos sanguíneos recém-formados, através da estimulação daquele fator de crescimento do endotélio vascular. E, ao mesmo tempo, esse fator de crescimento promove vasodilatação. Essa vasodilatação leva à saída mais facilmente de elementos de dentro do vaso sanguíneo para o líquido extracelular. Isso pode propiciar o desenvolvimento de exsudação e deposição de proteínas do plasma, como fibrinogênio e fibrina. E isso vai promover a formação do que a gente chama de um estroma provisório. Esse estroma provisório é um arcabouço para a construção de um novo tecido. Então, vai ocorrer nesse estroma a chegada de mais fibroblastos, a multiplicação de fibroblastos, que a gente chama de processo de migração e proliferação de fibroblastos, que também é estimulado por fatores de crescimento. Então, aqueles fatores de crescimento que eu mostrei na tabela para vocês. Então, esses fatores de crescimento, eles vão ativar macrófagos e os macrófagos também auxiliam na ativação de mais fibroblastos. Então, os fatores de crescimento, eles são muito importantes. Esses fatores de crescimento também promovem estímulos quimiotáticos, para que mastócito, eosinófilo e linfócito também se acumulem no local e desencadeiem resposta inflamatória. Desses fatores de crescimento, existe um que é o TGF-beta, que ele está envolvido na fibrose inflamatória. Ele é produzido pela maioria das células de granulação e esse fator ele promove uma migração e proliferação de fibroblasto muito aumentada. Vamos ter a síntese de colágeno e fibronectina muito aumentada e a destruição da matriz celular por metaloproteínas diminuída. E isso faz, então, a formação de um tecido de fibrose. Então, esses fatores de crescimento que chamam aqui, ó, eu mostrei já essa figura para vocês. Esse TGF-beta, ele é muito importante quando ele está produzido em excesso para formar o que a gente chama de tecido de fibrose. No processo normal, é ele que chama esses macrófagos, ativa os macrófagos, e os macrófagos vão promover a estimulação do fibroblastos, que vai aumentar a produção de colágeno e fibronectina. Nos casos de equilíbrio, nós temos a formação e a degradação da matriz extracelular em equilíbrio. Se essa degradação da matriz extracelular fica menor, esse tecido fica muito grosso, espesso, e é aquilo que a gente se observa num processo de fibrose. O segundo momento é a deposição da matriz extracelular e formação de cicatriz. Então, à medida que a reparação continua, o número de células endoteliais da parede do vaso, proliferantes e fibroblasto vai diminuindo. Os fibroblastos, que vão depositando progressivamente bastante quantidade de matriz extracelular, começam a diminuir.
Colágeno e fibrinas formam uma porção principal do tecido conjuntivo nesses locais de reparo e são importantes para o desenvolvimento da resistência na cicatrização de feridas. Então, a síntese de colágeno por fibroblastos começa dentro de 3 a 5 dias após a lesão e continua por várias semanas, dependendo do tamanho da ferida. Muitos dos mesmos fatores de crescimento que regulam a proliferação de fibroblastos também estimulam a síntese da matriz extracelular. Então, esses fibroblastos vão dar resistência e capacidade da ferida cicatrizar. Então, o acúmulo de colágeno depende do equilíbrio entre a produção e a degradação. Então, no final, a estrutura de tecido de granulação vai sendo parcialmente convertida numa estrutura composta por fibroblastos, bastante colágeno, fragmentos de tecido elásticos e outros componentes da matriz extracelular. Então, a cicatriz vai amadurecendo, vai diminuindo a formação dos vasos sanguíneos e o tecido vai se transformando. Então, gradativamente, vai perdendo os vasos sanguíneos. Vejam que aqui já não está tão vermelho. Vou pegar aqui um tecido, ó a diferença. Aqui tem muito mais vasos sanguíneos. A gente fala que a ferida está bonita. Aqui já está mais pálido, certo? Então, tecido de granulação e aqui um pouco mais pálido. Vai sendo substituído. E, por fim, nós temos a remodelação tecidual. A remodelação tecidual é a substituição do tecido de granulação por uma cicatriz e envolve transições da composição da matriz extracelular. Então, nós temos alguns fatores de crescimento que estimulam a síntese de colágeno e outras moléculas de tecido conjuntivo também modulam a síntese e a ativação de metaloproteínas. O que são metaloproteínas? São enzimas que degradam esses componentes da matriz extracelular. O equilíbrio entre a síntese e a degradação da matriz extracelular resulta na remodelação da estrutura do tecido conjuntivo e é um processo bastante importante na cicatrização de feridas. Se nós tivermos inibição dessas metaloproteínas, vai formar um excesso de colágeno e a cicatrização vai ficar prejudicada. Então, o processo de cicatrização em feridas cutâneas. Feridas cutâneas são feridas, pode ser superficial e profunda. Quando é em superfície em estrutura mais superficial, o epitélio é reconstituído totalmente e quase que não tem formação cicatricial. É uma resposta fibroproliferativa mediada por fatores de crescimento e citocina. Então, aqui nós temos uma perda de tecido relativamente pequena e, o mais importante, de profundidade pequena. Pegou mais o tecido mais externo, que é o tecido epitelial, que é um tecido que tem uma ampla capacidade de replicação. Antes de qualquer coisa relacionada à cicatrização de ferida, forma-se no local um coágulo. Um tecido coagulado, se atingir o vaso sanguíneo aqui, para estancar o sangramento. E esse tecido, o que vai acontecer com ele? Resposta inflamatória, macrófagos vai fagocitar esse coágulo, vai ser liberado fatores de crescimento e células epiteliais iguaizinhas vão formar aqui o processo de cicatrização. Então, num processo de cicatrização de ferida cutânea, principalmente, nós temos 3 momentos bastante importantes. Resposta inflamatória precoce, resposta inflamatória tardia, formação de tecido de granulação e repitelização, e contração da ferida e equilíbrio entre o processo de deposição e modelagem da matriz extracelular. Então, gente, isso aqui é muito importante para depois estudar os processos de curativo e como é que a gente vai tratar uma ferida. Algumas coisas já dá para a gente entender aqui. Então, num processo de reparo,
Inicialmente, nós temos uma resposta inflamatória, correm juntas. Então, todo aquele processo de resposta inflamatória está acontecendo aqui quando a gente tem uma lesão, porque uma ferida é uma lesão. E nesse processo de resposta inflamatória, inicialmente é ativado macrófagos, que vai fagocitar células mortas. Ele não vai dar conta de fazer tudo sozinho, ele vai pedir ajuda de neutrófilos, que também vai fagocitar, vai destruir possíveis agentes invasores que entrou ali no local junto com um objeto pérfuro cortante, uma faca, uma agulha, enfim. Então desencadeia a resposta inflamatória. Resposta inflamatória precoce nas primeiras 24 horas. As células predominantemente são os neutrófilos. No segundo dia, 48 horas, mais predominância de macrófagos. E daí começa a aparecer o tecido de granulação. O tecido de granulação é a formação de novos vasos sanguíneos e isso vai auxiliar no trabalho dos fibroblastos para que ele produza matriz extracelular, para que o tecido se regenere e ocorra o processo final. Então, nós temos resposta inflamatória, tecido de granulação, e aqui é a contração da ferida. É o processo dos miofibroblastos fechando a ferida e o processo terminando. Nós temos dois tipos de cicatrização de ferida, de primeira intenção e de segunda intenção. O que é uma cicatrização de primeira intenção? Quando as bordas da ferida é possível realizar uma aproximação. Por exemplo, aqui um processo de sutura. Fica muito pouco espaço aqui, então toda aquela resposta inflamatória, toda aquela produção de matriz celular fica muito reduzida e isso acelera-se muito mais o processo. Uma cicatrização de segunda intenção é quando eu não tenho condição de aproximar as bordas. Então, observe que nunca há um fechamento da superfície e posterior cicatrização aqui dentro. A cicatrização vem de dentro para fora. Então, aqui, ó, é tecido conjuntivo, formação de fibroblastos, matriz extracelular e vai reconstruindo. Ao mesmo tempo, fatores de crescimento vêm aqui, vai reconstruindo até que se feche. Então, aqui nós temos um processo de cicatrização de primeira intenção, ó, ele é muito mais rápido. De segunda intenção, ele é muito mais prolongado, porque a resposta inflamatória, o tempo da resposta inflamatória vai ficar bastante alargado. Então, nós temos aqui, isso aqui era uma ferida operatória, uma ferida cirúrgica de primeira intenção, que contaminou, tá vendo aqui, exudato, a região abdominal não ajuda porque faz pressão interna dos órgãos, abriu aqui devido ao esforço do paciente, às vezes esforço respiratório, e ela deixou de ser uma cicatrização de primeira intenção para ser de segunda intenção. Isso aqui, ó, uma porta de entrada para infecção, muito mais demorado o processo de cicatrização. Às vezes nem dá tempo de cicatrizar que o paciente já vem a óbito por septicemia. A bactéria que está aqui pode ser multiresistente, atinge a corrente sanguínea, causa uma série de complicações. Então, a cicatrização por primeira intenção são quando eu tenho ferimentos com as margens opostas aproximadas, por exemplo, incisão cirúrgica limpa, não infectada e aproximadas por sutura cirúrgica. Nas primeiras 24 horas, predomínio de neutrófilo. Depois, 48 horas, estimulação de células epiteliais, move-se a partir das bordas da ferida, mais componentes da membrana basal, e ocorre a formação de uma fina camada epitelial que fecha a ferida. Isso ocorre muito rapidamente. Terceiro dia, neutrófilos são substituídos por macrófago, tecido de granulação invade o espaço incisional, fibras de colágenos orientadas verticalmente se instalam. No quinto dia, o espaço incisional preenchido com tecido de granulação é máxima, fibras de colágeno abundante, dando força ali, unindo a incisão, e a epiderme já está com a espessura normal. Na segunda semana, ainda temos acúmulo de colágeno, proliferação de fibroblastos, infiltrado de leucócito, edema, vascularidade aumentada, que vai desaparecendo-se por completo e vai empalidecendo.
Em 30 dias, a cicatrização do tecido conjuntivo está feito, coberto pela epiderme e os anexos dérmicos são perdidos. Então, ali naquele local não tem mais folículo piloso, por exemplo. Então, esse é o tempo máximo, depende da extensão. Tem processo que é muito mais curto. Mais uma lesão, em média, cirúrgica, 30 dias. Passou de 30 dias, estamos com problema, né? Então, aqui as bordas das feridas estão unidas por um tampão, aquele tampão de coagulação, crescimento de dentro para fora, novo crescimento da camada basal da epiderme, degradação, lise de fibrinas e recuperação de todo o processo. Na cicatrização de segunda intenção, as margens estão separadas. A regeneração das células do parênquima não pode restaurar completamente a arquitetura original do tecido. Forma-se tecido de granulação a partir da margem para completar o reparo. Quando nós temos grandes ferimentos, eles vão formar um grande coágulo de fibrina que preenche o defeito e mais restos de células necróticas e exudatos para serem removidos. Então, a resposta inflamatória é muito mais intensa. Forma-se mais tecido de granulação e temos que formar mais miofibroblastos. Então, na fase da cicatrização, nós temos a resposta inflamatória, proliferação e o reparo. Então, fase inflamatória compreende os momentos da hemostasia, vasodilatação para promoção da quimiotaxia. Fase proliferativa, epitelização, angiogênese, formação de tecido granulação e deposição de colágeno. E a última fase de maturação ou remodelamento, que é o processo final de depósito de colágeno de maneira organizada. Então, vocês vão ver várias figuras, vão falar sempre a mesma coisa. Inflamação, granulação, proliferação e maturação. Esse gráfico aqui também aparece bastante. Ó, número relativo de células, aqui os dias de cicatrização. Primeira resposta inflamatória aguda, neutrófilo. Resposta inflamatória tardia, macrófago. Fase de proliferação, fibroblastos. E junto nós já temos aqui glóbulos do tipo brancos do tipo linfócitos. E evoluindo para a última fase, que é a fase de maturação. Ó, os fibroblastos vão diminuindo, macrófago vai diminuindo e vai restabelecendo todo o processo. Novamente o gráfico, ó, fase inflamatória aguda, trauma, mais ou menos os 3 dias, aguda, precoce e tardia. Daí, mais ou menos aqui, ó, no segundo dia, proliferação de fibroblastos. Vai durar mais ou menos 14 dias, 2 semanas, e no final da primeira semana já o processo de remodelação, que pode demorar 1 mês, 2 meses, 3, dependendo da situação. Esse amarelinho aqui é a quantidade de colágeno. Então, à medida que vai evoluindo a cicatrização, mais colágeno, mais força o tecido ganha e nós temos o processo de regeneração. Então, cicatrização por primeira intenção, menor perda de tecido, escassa formação de tecido de granulação. A epitelização se dá entre 10 e 14 dias. De segunda intenção, mais perda de tecido, formação de maior quantidade de tecido de granulação. A fase inflamatória é diferenciada. A epitelização da lesão depende da extensão ou profundidade da ferida e pode prolongar-se por vários meses. E aqui, para terminar, os fatores que são importantes na cicatrização. Nós temos fatores relacionados ao paciente e fatores relacionados à ferida. Então, fatores sistêmicos. É muito importante a nutrição. Então, para produzir um novo tecido, a gente precisa de muita proteína. E para produzir proteína, a gente precisa de matéria-prima, que é aminoácido. Então, pacientes desnutridos, subnutrido, malnutrido, às vezes tem dificuldade de restabelecimento de suas lesões. O metabolismo corporal, por exemplo, paciente diabético. Paciente diabético, a presença da glicose dificulta o processo de coagulação e dificulta o processo da resposta inflamatória.
Circulação. Nós precisamos que os vasos sanguíneos circulem e se formem no local para levar o oxigênio. Se tiver problema circulatório, fica difícil a cicatrização. Hormônios, né, principalmente a insulina, o cortisol também é um hormônio que atrapalha o processo de cicatrização. Infecção, gente, se tiver qualquer coisa, corpo estranho, qualquer coisa no local, no leito da ferida, ela não cicatriza. Por isso que antigamente utilizavam-se pó antisséptico na forma de pó e colocava-se na ferida. O pó é uma partícula grosseira que o nosso sistema imunológico vai interpretar como um agente estranho e nunca termina a resposta inflamatória. Você joga o pó em cima da ferida e os macrófagos vão tentar fagocitar. Tem pessoas que jogam pó de café, tem pessoas que jogam na ferida teia de aranha, enfim, é um monte de coisa. Qualquer partícula estranha ali, a resposta inflamatória não cessa e a ferida não evolui no processo de cicatrização. Infecção. Se a ferida estiver contaminada por bactérias, ela vai apresentar mais exudato, odor às vezes característico, coloração esverdeada. Então, nesse processo, nós temos o processo de cicatrização para na resposta inflamatória, para ali na primeira etapa, e não evolui para uma cura, para um processo de cicatrização, enquanto tiver contaminada a ferida. Fatores mecânicos, bater na ferida. Você veja que o tecido vai formando um estroma, um arcabouço, para todo ele ser reconstruído. Se você vai ali e mexe, ou bate, vai romper tudo aquilo, vai sangrar e vai começar tudo de novo. Daí volta todo como se fosse o primeiro dia da lesão. Presença de corpo estranho, já falei. E claro, uma lesão, tamanho, localização e tipo da ferida. Então, se for uma ferida pequena, é mais fácil. Localização. Tem locais que tem mais circulação, tem locais que tem menos circulação. Então, tudo isso vai interferir no processo de cicatrização. Então, aqui tem ofertar oxigênio, a idade do indivíduo, quanto mais idoso fica prejudicado o processo de reparo, fatores genéticos, doenças crônicas, imunidade, circulação do tecido, presença de infecção. Aqui é o wound environment, é o microambiente da ferida. Então, o microambiente da ferida, a gente tem que propiciar um microambiente limpo, sem contaminantes, sem corpo estranho, sem bactérias e um ambiente sempre úmido. Né? A nutrição do paciente, edema, faz compressão, atrapalha o processo de cicatrização. E aqui só para complementar, com relação ao processo de queimadura, temos queimaduras que é uma lesão de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Primeiro grau, quando afeta só a parte mais externa, que é tecido epidérmico. Segundo grau, quando já afeta a derme. E terceiro grau, quando começa a afetar a hipoderme ou mais estruturas, músculo, osso, etc. E o processo de formação de queloide. O processo de formação de queloide é uma complicação da cicatrização da ferida que pode se formar de forma anormal. E esse processo anormal, inadequado de tecido na produção da cicatriz, nós podemos chamar de deiscência e ulceração da ferida. A deiscência ou ruptura de uma ferida é mais comum após cirurgia abdominal e se deve à pressão abdominal aumentada, que foi o que eu mostrei naquela figura anterior para vocês. O queloide é uma deposição em excesso de colágeno na pele, formando uma cicatriz elevada e que fica com aspecto estético prejudicado. Então, nesse processo, nós temos uma deposição exagerada de tecido conjuntivo na epiderme. E a fibrose e resposta inflamatória crônica. Então, nós temos um processo de cicatrização normal, é o equilíbrio entre a produção de colágeno e a produção de metaloproteínas que degradam a matriz extracelular.
Nós temos situação de doença que tem resposta inflamatória crônica, em que há um desequilíbrio e ocorre a formação de muito colágeno e as metaloproteínas estão diminuídas, como por exemplo artrite reumatoide, fibrose pulmonar, cirrose hepática. Então, ao contrário da cicatrização ordenada da ferida, nessas doenças nós temos a persistência de um estímulo inicial do processo de reparo, com muita estimulação e deposição de colágeno, e isso vai fazer com que o tecido originário não seja restabelecido e forme-se no local apenas um tecido de cicatrização que não tem a mesma função do original. Então, aqui para terminar, nós temos uma lesão, pode ser aguda ou crônica. Lesão crônica restabelece o tecido por fibrose. Então, são doenças relacionadas à inflamação crônica, em que o tecido vai ficar totalmente prejudicado. Cirrose, pancreatite crônica, fibrose pulmonar. Se eu tenho uma lesão aguda, ela pode evoluir para regeneração, que é o restabelecimento como era antes. Isso ocorre, por exemplo, na retirada de uma parte do fígado, em feridas cutâneas mais superficiais. E o processo de cicatrização. Você vai ver que o tecido sofreu um dano, ele está intacto ali, mas não tem a mesma organização, vai formar uma cicatriz. Então, feridas incisionais profundas, e essa cicatrização se forma no nosso coração quando nós temos uma necrose coagulativa devido a uma isquemia cardíaca, e o tecido vai ser cicatrizado, ok? Então, gente, bastante coisa. Vamos dar uma lida lá no capítulo do Robbins e depois vir tirar as dúvidas, ok? Então, boa noite a todos. Obrigado.